nossos trabalhos aqui. Bom, pessoal, vamos dar início, né, à nossa aula de língua portuguesa. Vamos recomeçar, né, a nossa aula. E como eu tinha dito para vocês anteriormente, vou reforçar agora, né, hoje nós vamos falar sobre texto, contexto e intertextualidade. Por que isso é importante? Muitas vezes não. A maior parte realmente de uma prova de língua portuguesa é justamente a parte de interpretação de texto. E durante a maior parte da nossa vida, a gente tem dificuldade em interpretar textos porque a gente acaba ignorando ou deixando passar certos detalhes da interpretação de texto que a gente vê quando lê, mas não identifica, né? Então, é muito importante a gente compreender esses detalhes para que a gente possa fazer uma leitura com o que a gente chama de proficiência, certo? Então, assim, como eu tinha perguntado para vocês ontem, quem nunca terminou de ler um texto e disse, não entendi nada? Eu acho que todo mundo, como vocês até falaram lá, né? Todo mundo já passou por isso, de pegar um texto e terminar de ler, olhar para ele e dizer, não entendi absolutamente nada. Aí eu até citei o exemplo da tirinha, do humor da tira, né? Em que vocês não, vão me colocar também, a gente muitas vezes já termina de ler um texto, lê uma tirinha e a primeira pergunta do livro da prova é qual é o humor da tira, né? E aí a gente se depara com essa pergunta e diz, não vi graça, como é que eu vou saber, né? Foi uma das coisas que a gente tinha comentado ontem, e aí eu particularmente acho muito engraçado isso, porque a tirinha, ela não necessariamente ela cria efeito de graça, né? Ela não cria esse humor que a gente fala em relação à tirinha, é justamente o efeito cômico, é o jogo é a brincadeira com a palavra, e não é a piada. E a gente confunde isso, porque a gente espera com essa pergunta que haja uma piada no final e haja um efeito piada. Mas a tirinha, ela não é, quando a questão, ela pergunta qual é o humor da tira, não está perguntando necessariamente qual foi a graça da piada. Então, o humor da tira vai além de nos fazer rir. E a gente vai comentar sobre isso ainda nessa aula. Se não der tempo, eu comento na aula que vem. Ok? Vamos para a apresentação. Só lembrando que durante a apresentação, se tiver alguma dúvida ou fizer alguma pergunta, vocês vão precisar realmente abrir o áudio, tá? Eu não consigo ver o chat, tá? Combinado, minha gente? Mandem um ok aí, se eu já puder iniciar a partir do slide. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para tirar agora, antes desse início? Ok. Vamos lá, então. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre texto, contexto e intertextualidade. E aí, é muito interessante quando a gente pergunta, assim, a algumas pessoas o que é um texto, né? E aí, muita gente responde automaticamente a um conjunto organizado de palavras com sentido completo, a um conjunto de frases que emitem uma comunicação. Enfim, existe
uma série de respostas para texto. Só que a resposta mais coerente a se dar em relação a texto é que o texto é uma manifestação linguística. Porque eu não posso dizer que um texto ele é apenas um conjunto de frases, um conjunto de orações que transmite uma comunicação. Eu também não estou dizendo que não é isso, tá? É também. Mas um texto, ele é uma manifestação linguística. Isso aqui que eu estou falando para vocês é um texto. Embora não esteja necessariamente escrito em algum lugar, está sendo oralizado, mas é um texto. Uma imagem é um texto. Então, toda manifestação linguística que transmita uma comunicação a interlocutores vai ser chamado de texto. Eu costumo usar como exemplo o semáforo. O semáforo é um texto. Por que o semáforo é um texto? Porque ele transmite uma comunicação. A partir do momento em que o semáforo, ele dá as indicações das cores e existe um feedback é resposta, tá? E existe uma resposta de quem está lendo aquelas cores, existe ali uma manifestação linguística. A partir das cores, obviamente, não é palavras, não é alguém ali falando. O mesmo ocorre com um guarda de trânsito. Existe uma comunicação entre apitos, por exemplo, um apito, dois apitos, um apito curto, um apito longo, dois apitos curtos. Existe essa linguagem, a linguagem dos apitos, que também quer dizer algo, tá? Isso a gente aprende quando vai tirar a carteira de habilitação. É engraçado que tem gente que não tem carteira de habilitação, mas já sabe. Mas quando a gente faz o curso para tirar a carteira de habilitação, a gente tem que aprender a linguagem do apito do guarda de trânsito, né? Para não ser multado. Então, minha gente, todas as vezes que alguém tiver uma manifestação linguística, transmitir uma comunicação, a gente vai saber que aquilo ali é um texto. Por isso que uma fotografia é um texto, um quadro é um texto, o semáforo, como eu exemplifiquei aqui, é um texto. Então, tudo isso pode ser, transmitir a comunicação pode ser considerado como texto, certo? E aí a gente vem para o contexto. Todo texto tem um contexto, certo? Então, o que seria esse contexto? É muito importante a gente saber que todo texto está dentro de uma circunstância, está dentro de um encadeamento discursivo, certo? Nenhum texto é aleatório, né? Algumas pessoas podem até escrever textos aleatórios, mas na mente da pessoa que escreve, eu tenho certeza de que não é aleatório, tá? Nenhum texto, ele é baseado em nada, alguém acordou e disse, vou fazer um texto. Não, ele sempre é baseado em algo, e essa base é o que a gente chama de contexto. Outro detalhe muito importante dentro da construção do texto, do sentido do texto, é a intenção. Foi o que eu acabei de colocar aqui, que também está dentro do texto. Está tudo entrelaçado, tá, gente? Isso não são partes diferentes dentro do texto, não. Está tudo dentro do texto. O texto é uma manifestação linguística com contexto, e todo texto com contexto, obviamente, tem uma intenção. Então, todo texto ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, vamos dizer assim. Ô, professora. Oi. A senhora está gravando a aula? Não entendi. Repete a pergunta. A senhora está gravando a aula? Estou gravando a aula, estou sim. Porque eu vou ter que sair, porque meu notebook está descarregando e eu não estou em casa. Tá, tudo bem, tá certo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Voltando ao que eu estava dizendo, intenção, né? Então, a intenção é o objetivo, é o que aquele texto ele quer alcançar. No meu caso, por exemplo, essa minha aula é um texto, o contexto é a aula, e a minha intenção é fazer com que vocês compreendam o que eu estou falando, compreendam o conteúdo e passem na prova. Então, todo texto ele tem uma intenção. Quando a gente está lendo um texto,
é muito importante que a gente procure qual é a intenção. A gente não leia o texto somente por ler. A gente compreende que a gente está lendo algo que tem um objetivo, e a gente precisa compreender qual é esse objetivo. Se perguntar no momento da leitura o que é que essa pessoa está querendo me dizer, o que é que esse texto está querendo transmitir, qual a mensagem que esse texto está querendo transmitir, o que é que ele quer me dizer, é uma das coisas que deveríamos fazer automaticamente no ato da leitura. Além de decodificar as palavras, as orações, as frases, a gente precisa compreender a intenção daquele texto. Outro ponto importantíssimo é a interlocução dentro do texto. Por que a interlocução dentro do texto? Todo texto, ele tem emissor e receptor. A essas duas pessoas do discurso, nós damos o nome de interlocutores. Por quê? Ao mesmo tempo que alguém transmite uma mensagem, ela também pode receber. Então, a posição de emissor e receptor, ela pode ser trocada no ato da comunicação. Então, a gente chama de interlocutor, tá? Então, o texto, ele é transmitido a partir de um emissor, obviamente, para um receptor. E essas duas pessoas, nós damos o nome de interlocutores. Dentro do processo de mensagem aí, de envio e recebimento da mensagem, da compreensão do texto, nós damos o nome de interlocução. Então, assim, quando vocês estão lendo um texto de uma prova, por exemplo, o autor do texto é o emissor, vocês que estão lendo o texto são os receptores, e o autor e o receptor são ambos os interlocutores daquele texto. Tá? Aí vamos compreender em linhas gerais o contexto, tá? Contexto são as circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação e um conjunto de palavras e frases que contribuem para o encadeamento do discurso. E aí a gente precisa também compreender o contexto de produção. Todo texto, ele é baseado num contexto de produção, tá? Ou seja, quando a gente está lendo um texto, é muito importante a gente saber, primeiro, quem é o autor do texto. E nas provas que vocês vão fazer, nos vestibulares, a prova do ETE, também os textos que vão estar lá, vai ter o autor. Se não estiver depois do título do texto, vai estar na referência do texto, vai estar lá embaixo, em letras menores, mas vai constar. Então, é muito importante a gente saber quem é o autor do texto. E aí, sabendo quem é o autor do texto, a gente sabe o seu papel social, a época em que ele escreveu, o lugar. E esses fatores, eles são importantes. Por quê? Eu saber que, por exemplo, uma música composta por Anitta, hoje, está lá o texto. O texto é uma música da Anitta. Então, eu sei que a autora é a Anitta, vamos supor que ela escreveu, né? Porque como ela é intérprete, poderia ser que ela não tivesse escrito a música, mas vamos supor que ela escreveu, né? A música é escrita por Anitta, então eu sei qual é o papel social de Anitta, eu sei que a Anitta veio da favela, eu sei que a Anitta hoje ocupa outra posição social, eu sei o que a Anitta defende, enfim. Então, existe uma série de características da Anitta que eu sei e que vai estar ali presente naquele texto. Eu sei a época que a Anitta escreveu, então, se ela escreveu em 2020, ela possivelmente vai estar falando ali de uma situação atual, né? Ela pode estar ali se referindo a algo da atualidade. Lugar, eu sei que a Anitta fala muito aí do Rio de Janeiro, que ela vem do Rio de Janeiro, então, se ela está falando do ano atual, o lugar também, eu saber que ela vem do Rio de Janeiro, é primordial. E aí, em contrapartida, a gente tem outro autor, como, por exemplo, Caetano Veloso. Vamos pegar mais para a gente. Luiz Gonzaga. Aí o texto está lá, uma questão de variação linguística, e foi posto o texto de Luiz Gonzaga.
Então, é muito importante eu saber quem é Luiz Gonzaga, qual foi seu papel social, saber que ele foi o rei do Baião, em que época ele viveu, saber que ele viveu lá na década de 80, de que aquela música ela foi escrita lá na década de 80, onde que ele morou, lá para as bandas do Sertão, Caruaru, enfim. Então, é muito importante. E saber que ele canta muito disso, por exemplo, quando ele fala quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, e aí que ele fala ali da seca, do castigo da seca, da falta de chuva. Então, Luiz Gonzaga ele está cantando ali o seu papel social, a sua época, o lugar onde ele viveu. São contextos diferentes, né? São cantores diferentes, são compositores diferentes, mas saber quem eles são faz toda a diferença na hora de interpretar o texto, certo? Interlocutores e sua representação social, tá? É muito importante a gente saber para quem é esse texto, né? Quando eu falo de interlocutores e sua representação social, é também saber que determinado texto ele é escrito para determinado público, tá? Por exemplo, uma nota circular feita para os alunos da escola ETE, Luiz Alves de Lacerda, não se aplica, por exemplo, aos alunos da escola Epitácio Pessoa, ETE Epitácio Pessoa. Por quê? São informações que diz respeito a públicos diferentes. A mesma coisa a gente aplica, por exemplo, uma propaganda. Uma propaganda de shampoo de cabelo feminino, para cabelo feminino, né? Vai interessar, vai ser feita, vai ser contextualizada para o público feminino. Então, aquela propaganda ela vai estar voltada para o público feminino ou para quem se interessar por esse tipo de produto. É diferente, por exemplo, da propaganda de um carro rural, de uma S10, de uma picape, que vai interessar apenas a agricultores dessa área, a pessoas que precisam de carros funcionais. Não vai interessar, por exemplo, a mim, que não trabalho com área rural, que não preciso de carro com caçamba, enfim. Então, essa propaganda, ela vai ser destinada a um interlocutor, ela vai ser destinada a um público específico. E como é que a gente sabe que público é esse? Então, a gente precisa analisar o assunto, as características formais desse texto. É uma propaganda? É uma música? Que gênero é esse? O que é que está ali dentro desse texto, dentro desse gênero? Uma receita culinária, por exemplo, tem características que vai interessar quem vai cozinhar, quem vai fazer a receita. Já uma bula de remédio tem características formais que vai interessar a pessoa que vai tomar o remédio, até porque a gente só pega a bula do remédio na hora que vai tomar o remédio, e tem gente que nem pega, né? Tem gente que nem lê a bula. Bom, eu leio, né? Não sei se é hábito de ler, mas eu leio bula, gente. Vai depender da linguagem daquele texto, então isso também tem que ser analisado na hora que a gente estiver interpretando um texto. E do meio em que circulou, por onde esse texto passou. Detalhe, tá? Quando vocês podem até dizer assim, professora, mas identificar isso num texto na internet, num texto no jornal é fácil, mas numa prova não é. Aí é que vocês se enganam. Todo texto nas provas vai constar todas essas informações que eu estou falando aqui, lá dentro do texto. Nem que seja lá no rodapézinho do texto, nas referências, mas vai estar. Onde ele foi publicado, em que ano foi publicado, quem é o autor, se ele publicou num livro, vai estar o nome do livro, então vai estar tudo lá. Se for uma imagem, é obrigação das pessoas que estão elaborando a prova colocar as referências dos textos. Então, esses textos vão estar com referência, vão estar referenciados, tá? Finalidade, objetivo do texto, tá? Que é a intenção, foi o que eu falei aqui para vocês.
Quando a gente está lendo um texto, é de extrema importância que a gente se pergunte qual a finalidade desse texto, o que é que esse texto está querendo dizer, qual é a mensagem que esse texto quer passar. A gente não pode simplesmente ler um texto, principalmente se ele for de linguagem mista. O que é uma linguagem mista? É quando tem imagem não verbal, né? E texto verbal juntos no mesmo texto. É muito importante que vocês compreendam que tanto a imagem quanto o texto, ele vai estar ligados um ao outro, um completa o outro. Se a gente tirar eles e fizer dois textos isolados, a gente não tem a mesma compreensão. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, uma charge, uma tirinha que tem linguagem mista e isolar um dos textos. Ou só ler a imagem e ignorar a parte verbal, ou só ler a parte verbal e ignorar a parte não verbal. Um completa o outro. Então, é muito importante levar isso em consideração. E, por último, e não menos importante, a circulação. É muito importante saber de onde vem esse texto. Esse texto ele foi feito para circular onde? Né? Uma bula de remédio. Qual o meio de circulação dessa bula de remédio? Uma notícia publicitária. Qual o meio de circulação dessa notícia publicitária? Uma propaganda da Coca-Cola, por exemplo. Isso a gente tem que sempre se lembrar. Olha, são 4 pontos que a gente sempre tem que lembrar quando estiver se deparando diante do contexto. Quando a gente ignora isso aqui, a compreensão de qualquer texto, com certeza, eu não falo talvez, eu falo com certeza, fica comprometida. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Abram os áudios, por favor, e me digam se tem dúvidas. Não. Não. Beleza. Quando a gente está lendo o texto, a gente tem que se ligar nas referências textuais. Todo texto existem referências, ou podem existir referências textuais explícitas e implícitas. Então, as explícitas, como o nome já diz, elas estão ali, elas são explícitas, né? Obviamente. E aí, elas traz, né, a presença de marcas textuais que explicitam o contexto. Ou seja, o contexto ele vai estar na cara. Por exemplo, analisem aqui junto comigo. A gripe suína, e aí eu estou trazendo esse exemplo novamente. Quem já assistiu a minha aula já viu esses exemplos, mas aí eu estou reforçando eles, porque eu acho que é um exemplo que cabe muito, é muito atual. A gripe suína tornou-se um problema de saúde global. Só nesse enunciado, se isso aqui fosse um título, só nesse enunciado, eu teria 2 referências, tá? Eu teria, primeira, a gripe suína é um problema de saúde pública. Isso foi dito aqui, porque se está dizendo que é um problema de saúde global, é público. Se está atingindo a todos, se está atingindo o planeta, é público. E a gripe suína é global, ou seja, está atingindo o mundo todo, e não só uma parte. Então, tudo isso foi dito aqui. E a gente não tem como negar. E aí, a partir do momento em que a gente tem referências textuais explícitas, a gente pode levantar pressupostos. Pressupostos é primordial, tá? O que são pressupostos? São circunstâncias ou fato considerado antecedente natural de outro. Ou seja, uma informação que integra o enunciado e denuncia determinada situação. Não é possível negá-la. Aqui no exemplo da gripe suína, por exemplo, eu não posso negar, a partir desse enunciado, que a gripe suína é um problema de saúde pública. Eu também não posso negar que a gripe suína é global, até porque tudo isso foi dito aqui. Estava expostas, foram informações expostas aqui, tá? Embora não tenha dito que a gripe suína é um problema de saúde pública, não tenha usado o nome saúde pública, mas a gente levanta o pressuposto por ser um problema de saúde global. Então, se está no globo, se está na Terra, então é público, é a todos. Vamos ver outros exemplos.
parei de fumar há 2 anos. Se eu digo que parei de fumar há 2 anos, eu pressuponho que eu fumava. Que a pessoa que falou, fumava. Até porque para parar de fumar, a gente tem que começar, não é verdade? Então, é um pressuposto, é algo óbvio, vamos dizer assim. Não para de chover aqui. Significa chove há muitos dias ou há vários dias. E não tem como dizer o contrário. Porque se não para de chover ali, significa que está chovendo muito. Então, é uma referência explícita. Família Silva. Somos membros da Associação de Escotismo, Liga de Futebol Mirim, Grupo de Jovens Religiosos, Encontros das Juventudes e assinamos qualquer revista de planejamento familiar. O que é que eu posso pressupor dessa declaração? Que eles ou têm muitos filhos, ou são pessoas religiosas, ou estão se planejando para ter uma família estruturada. Então, existem alguns pressupostos aqui, não só que eles têm muitos filhos, mas existem alguns pressupostos aqui que eu posso levantar a partir da declaração. Não necessariamente foram ditos, mas são pressupostos. Eles estão dizendo aqui e não tem como negar. Referências textuais implícitos, ou seja, pressupostos implícitos ou subentendidos. E aí eu trago novamente essa tirinha, né? E aí, em definição, a gente tem o seguinte: algum fato ou juízo envolvido em determinado contexto que é apenas sugerido, mas não revelado por ele. Trata-se da maneira como se entende o enunciado, mas é possível negá-la. E aí, eu trouxe uma tirinha, porque é um texto de linguagem mista, tá? E ele nunca a gente vai ler um texto como esse, dissociando, ou seja, separando a imagem do verbal, tá? E aí, na primeira tirinha de Dick Browning, a gente tem aqui a Helga, né? Esposa do H, que é o personagem principal desse autor, dizendo: por trás de todo grande homem há sempre uma mulher. Isso é um ditado popular, tá? E aí, no quadrinho, em seguida, a gente tem Helga e H. E aí, ele caminhando atrás dela, responde, ou indaga, né? Responde não, indaga. E como é que eu estou caminhando atrás de você? E aí ela responde, adivinha? E aí, o que a gente pode pressupor aqui? Helga sugeriu que H não fosse um grande homem por estar caminhando atrás dela. Até porque, se ele fosse um grande homem, ela é quem estaria caminhando atrás dele. Então, isso são coisas que não estão aqui, mas a gente pode sugerir que foi dito isso. E aí, quando as referências textuais elas estão implícitas, a gente pode fazer inferências. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Inclusive, minha gente, nessa expressão aqui de Helga, é que está o humor da tirinha. E ela vai além, tá? Ela vai no fato de H estar caminhando atrás dela. E a partir dessa tirinha aqui, dessa posição dos desenhos e da resposta de Helga, é que o humor da tirinha é desenvolvido. É muito importante a gente parar de querer que o humor da tira seja algo que faça graça. Não é. O humor da tira é o efeito cômico. O humor da tira é o jogo de palavras, é o que é inesperado, é o que a gente não estava esperando que acontecesse, tá? Então, quando vocês se depararem com uma tira cuja pergunta, né, ou com uma prova cuja pergunta é qual o humor da tira, então compreendam que o humor da tira vai ser sempre o efeito cômico, vai ser sempre o quadrinho, o diálogo, a expressão, a fala, a imagem inesperada para o contexto. A tirinha ela vem numa linha de pensamento e aí quando chega lá no final, aquilo existe um dado inesperado, existe algo que a gente não esperava que acontecesse e aconteceu. Aquilo ali é o
É o humor da tira. E aí, até para a gente dizer qual é o humor da tira, é muito importante que a gente faça inferências. E as inferências, elas são a conclusão decorrente do levantamento de indícios e da compreensão da realidade associada àquela situação. Por exemplo, talvez eu tivesse um pouco de dificuldade de compreender o que Elga estava falando se eu não soubesse que o que ela disse no primeiro quadrinho é um ditado popular. Então, eu fiz uma comparação com o meu mundo externo, fora da tira, né? Eu tive a compreensão da realidade associada àquela situação. Voltando, na minha realidade, eu sei o que significa esse ditado popular. Então, ficou fácil para mim compreender, interpretar, levantar indícios aqui, no segundo quadrinho, porque eu sabia o que significava esse ditado popular, e eu sei que é um ditado popular. Vamos ver como é que funciona isso com essa charge aqui. Eu tenho a charge de saúde globalizada, né? E aí a gente vê aqui a imagem de um porco do planeta, em formato de porco espirrando. Em quais indícios a gente pode levantar a partir dessa imagem? Então, a gente tem aí um globo terrestre, não é outro planeta, e aí a gente foca que aqui é a Terra, até que nem precisa assistir Star Trek para saber que essa aqui é a Terra. Deixa eu ver quem está entrando aqui, gente. Um minuto. Para entrar. Ok. Não sei quem foi, acho que desistiu. E aí, o globo espirrando, né? Tem a presença do globo terrestre em formato de cabeça de porco. E aí, espirrando, que indica que ele está gripado, né? E aí, a gente tem a seguinte conclusão, né? A compreensão. A gripe suína, marcadorzinho aqui, a gripe suína, e aí gripe pela expressão da onomatopeia atim, suína, aqui, o formato do porco, atinge o mundo, e a gente tem aqui o globo terrestre. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Não. Não. Beleza. Não. Beleza. Vamos entrar agora em intertextualidade, tá? Então, existem dois tipos de intertextualidade. Mas antes de eu falar sobre esses dois tipos, é muito importante que a gente saiba que a intertextualidade, ela é a comunicação entre os textos. Como o nome já diz, inter, certo? Inter que significa dentro, próximo. Deixa eu voltar aqui, que eu dei um clique sem querer. A intertextualidade é um texto, é quando um texto se comunica com outro texto, ou quando a gente tem aí a referência de um texto no outro, tá? E aí, existem dois tipos de intertextualidade. A intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. Vamos começar pela explícita. Entre a intertextualidade explícita, nós temos vários gêneros, como a epígrafe, a citação, a paráfrase, a paródia e a tradução. E aí, como o nome dela já diz, a intertextualidade, ou seja, essa comunicação entre os textos, ela vai estar ali exposta, ela vai estar, como a gente diz, na cara, né? E aí, existem gêneros textuais que já representa essa intertextualidade, que é o caso da epígrafe, da citação, da paráfrase, a própria paródia e tradução. Por exemplo, a gente tem aqui o que é uma epígrafe, né? Esse nome que parece mais nome de remédio. As palavras que são gravadas no pedestal de uma estátua, placa, lápide ou medalha, que são epígrafes. Então, não tem as medalhas que os jogadores ganham, que os atletas ganham,
Aí vem uma inscrição, né? As palavras ali gravadas podem ser consideradas epígrafe, tá? A epígrafe também pode ser uma citação que se coloca no princípio de um livro. E aí, quem tem o hábito de ler livro, vai ver lá, epígrafe. E aí é um texto ou uma citação que vem antes, que introduz o que vai vir posteriormente. E aí serve de resumo também, né, para o assunto que vai ser abordado. Então, as palavras que são gravadas no pedestal, né, dentro da literatura, é a citação que se coloca no princípio do livro, servindo de resumo para o assunto que será abordado, e além disso apresenta o sentido e a motivação da obra, tá? Também a epígrafe, ela aparece em textos jurídicos, né, que é um texto que se coloca no início de uma lei, esclarece seus propósitos e fixa a data de início de sua aplicação. Então, tem essas 3 possibilidades de epígrafe, tá? Citação. A citação é a transcrição do texto de outra pessoa para o texto em que eu estou escrevendo ou que eu estou lendo. Geralmente não, tem que ser marcada por aspas, tá? No nosso hino nacional existe uma citação, né? No trecho que fala, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no teu seio mais amor. É uma citação de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, quando ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu cá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontre por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aí é muito importante a gente saber que Canção do Exílio, ele fala justamente de alguém que foi exilado da sua terra, que foi posto para fora da sua terra, e expressa esse sentimento de saudade, de querer voltar para a sua terra, de onde foi expulsado. E que faz todo sentido no hino nacional, né? Porque é uma representação. Nós temos também a paráfrase, né? A paráfrase, ela não pode ser confundida com citação, tá, gente? A paráfrase é quando a gente pega a fala de outro, mas a gente fala ou escreve com as nossas próprias palavras. A citação, não. A citação, ela tem que ser fiel ao que o autor disse, mas a paráfrase, não. Paráfrase é eu pegar a fala de alguém ou que alguém escreveu e falar com as minhas palavras. Eu estou dizendo o que aquela pessoa disse, mas é com as minhas palavras. Exemplo. Governo do Rio altera a data de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas para 10º dia útil. Governo do Rio atrasa pagamentos de servidores, aposentados e pensionistas. Então, aqui eu tenho o texto original e aqui eu tenho a paráfrase. É a mesma coisa, só foram ditas de maneiras diferentes. Paródia. A paródia é uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo retomado, rompe com ele sutil ou abertamente. Então, é quando a gente faz até uma brincadeira, uma sátira com determinada obra. E quando eu falo de obra, eu não estou falando apenas de obra de arte, tá? Eu coloquei obra de arte aqui somente para exemplificar. Mas isso pode acontecer na música, isso pode acontecer na poesia, como acontece, por exemplo, na música aqui de Roberto Carlos. Eu não sei se vocês lembram, se já ouviram a música, mas depois deem uma olhadinha no YouTube, que é a música que diz, esse cara sou eu, né? Quando ele fala, o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver,
porque já não sabe ficar sem você. No meio da noite te chama para dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for, que interrompa seus passos. Está no seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você, ele encara o perigo. Seu melhor amigo, esse cara sou eu. E aí a paródia, ele diz assim, esse cara sou eu, os caras da vida real, né? O cara que pega em seu pé toda hora, que conta os segundos que você demora, que te chateia e humilha sem se conter, como um carrapato gruda em você. E no meio da rua faz drama, de ciúmes reclama, esse cara sou eu. O cara que nega a você um abraço, finge sucesso, mas no futuro é um fracasso, que está do seu lado e olha para outra mulher, o marido camuflado de super chofer. Quase sempre te expõe ao perigo, seu pior castigo. Esse cara sou eu. Então, aqui a gente tem, essa aqui é a paródia, obviamente, da música de Roberto Carlos. E aí, a tradução é um texto de um texto literário e implica em recriação, por isso ela está no campo da intertextualidade. E aí, posteriormente, eu gostaria que vocês vissem esse link, porque o que foi que aconteceu? Machado de Assis, ele fez a tradução do poema de Edgar Poe, certo? E é porque o texto não cabia aqui no slide, ia ficar muito extenso, mas seria importante que vocês vissem esse texto e aí entendesse, compreendesse melhor o que é a tradução. Além, é claro, além da tradução literária, é claro que temos a tradução de idioma, que também é uma intertextualidade. E aí a gente tem a intertextualidade implícita. Já a intertextualidade implícita ocorre de maneira diferente, pois não há citação expressa da fonte, fazendo com que o leitor busque na memória os sentidos do texto. Geralmente está inserida nos textos do tipo paródia ou do tipo paráfrase também, tá, gente? Pode ter intertextualidade implícita dentro desses dois gêneros. Ganhando espaço também na publicidade. Como a gente vê aqui na propaganda do Leite Moça, né? Um trecho da música Meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Então, a gente tem aqui a intertextualidade implícita. É óbvio que quem não conhece essa música não vai saber, mas a gente compreende que essa frase está se referindo ao que o Leite Moça pode produzir, que é fazendo um pudim lindo e maravilhoso como este. Alguma dúvida, ser humanos? Não. 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 Que bom. Não. Essa é a primeira parte, tá? Do nosso assunto. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre cada gênero textual, certo? Entender o que são características formais. Vocês compreenderam o que é homodatilha? Entenderam o que é comunicação entre textos? Sim. Sim. E isso é o que é maravilhoso, tá? Vou só fazer um print aqui da nossa aula. E aí vou, de coração partido, me despedir de vocês, né? Dizer para vocês até a próxima aula e dizer que eu adorei estar aqui com vocês desde ontem. E que é um prazer. Oi, Thales, pode falar. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem de olho no horário, tá? Tá O certo. horário a gente Gostei muito se da aula. encontra. Oi? Gostei muito da aula. Obrigada, Thales. Beijão para vocês.